Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora André e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Eu quero que vocês abram a palavra em 2 Reis, lá no Velho Testamento, no capítulo 20. Nós vamos falar de alguém que não é desconhecido, porque o pastor Henrique ministrou essa palavra há um tempo, há umas semanas atrás, que fala sobre o rei Ezequias. Quem lembra dessa palavra? O dia que eu mudei a minha vida, né? Se você não viu, se você não lembra, está lá no YouTube. E essa palavra eu preparei ela, e ela já estava preparada faz um tempo já. Mas a confirmação de que ela seria ministrada só veio no domingo passado. E aí foi o próprio pastor Henrique, lá no finalzinho da pregação dele, vocês vão saber, se olharem lá no YouTube. A palavra do Senhor, no 2 Reis, no capítulo 20, a partir do 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto diante dos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria eu te livrarei. E a ti e esta cidade, e a defenderei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Até aqui. Você pode se assentar. Só para contextualizar vocês um pouco e trazer a memória, né? O rei Ezequias era filho do rei Acaz. E Ezequias foi rei aos 25 anos. E ele reinou por 29 anos. Ele foi um rei diferente do pai, porque, como nós já aprendemos aqui, ouvimos, esse rei Acaz foi um dos mais perversos, né, que houve. Inclusive, até sacrificou o próprio filho aos deuses. Ezequias, ele derrubou altares, ele deitou os ídolos, despedaçou as serpentes de bronze que foram construídas, né? E o povo acendia incenso para que o povo parasse com essas práticas. Essa época era uma época que se havia ali em Samaria um culto misto, né? Onde as pessoas diziam: eu temo a Deus, eu temo ao Senhor, mas elas continuavam com as práticas de idolatria, adorando outros deuses, fazendo sacrifícios, oferecendo, né, algo a esses deuses que eram falsos. E havia uma tentativa de servir a dois senhores. Mas o que a palavra diz? Que ninguém pode servir a dois senhores. Lá em Mateus 6:24, que a fé, ela nunca pode ser para o Senhor sem exclusividade. O nosso Deus, ele pede exclusividade. Então, quando ele olha para você, ele diz assim: olha, exclusivo, eu sou exclusivo. Eu não divido a minha glória com ninguém. Em 2 Reis 18:5, diz que Ezequias confiou no Senhor de maneira que depois dele não houve rei semelhante, nem entre os que foram rei antes dele e nem depois. Não houve. Ele foi exemplar. Ele foi de todo o coração. Ele teve exclusividade com o Senhor. O Senhor
foi com ele, onde quer que ele saia. Lá em 18:7 fala assim, que o Senhor foi com ele. Deixa eu achar aqui. No 18:7, quero ler com vocês. Fala assim, ó. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Uma das coisas que nós precisamos aprender no reino, nas coisas do Senhor, é que bom êxito não é igual a sucesso. Porque o bom êxito, nós passamos dificuldades, nós passamos por tempestades, mas nós superamos isso no Senhor, com a mão do Senhor. E por superar isso com a mão do Senhor, temos no final bom êxito. Sucesso, ele é baseado naquilo que é humano, no resultado. E tem muita gente com muito resultado. Mas no reino não tem bom êxito. Meu pastor é moderno, né? Ele tem um iPad, eu tenho um caderninho. Eu gosto. Ezequias era diferenciado. Amém? Mas isso não fazia ele diferente. Ele era um homem sujeito ao que nós somos sujeitos, né? Que se colocou diante do Senhor, que decidiu lá não ser igual ao pai, decidiu mudar a vida dele, seguir outro rumo, outra direção. Mas aos 39 anos ele ficou doente. Eu fiz as contas. O professor é assim, né? Você vai fazendo as contas, né? Porque você fica intrigado. Se ele foi rei aos 25, ele ganhou mais 15 anos, aí você pede lá, né? Faz a conta. Com quantos anos ele ficou doente? Ele ficou doente aos 39 anos. Quem tem 39 aqui? 39 anos. Foi 39 anos. A Rafa tem 39. Ah, contei a tua idade, Rafa. É uma senhora velha já, idosa? Não, ainda não, né? Aí, ó. Então, isso é para você mensurar, tipo assim, que ele era jovem. Ele era um homem jovem. Aos 39 anos, esse homem que era jovem, tem água. Esse homem que era jovem ficou doente. Mas ele só não ficou doente. Ele recebeu uma sentença dura e objetiva, direta, de um profeta. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. É duro, né? Já pensou 39 anos receber uma notícia dessa? Você nem está. Você está ali, você acabou de ficar doente, mas a sentença vem. E é interessante porque se o Senhor está falando para ele, põe a tua casa em ordem, significa que tinha coisa desalinhada. Põe a tua casa em ordem. E esse põe a tua casa em ordem são algumas coisas que também com relação, elas são mais alinhadas ao reino espiritual, aquilo que Deus tinha para fazer. Porque nessa idade, o Ezequias não tinha filhos. E nós sabemos que os reis precisavam ter filhos para dar, né, continuidade ao seu reinado, continuar aquilo. E se Ezequias não tivesse filhos aqui, a linhagem de Jesus, ela se romperia. Então precisava pôr a ordem em casa. Essa era a ordem do Senhor, né? Alinha o que você precisa alinhar, faz o que você precisa fazer, porque você vai morrer. E eu acho interessante, essa passagem ela sempre me chamou a atenção, porque talvez se fosse a gente diz assim, tá, mas o que mais que Deus falou? Só isso? Deus não falou mais nada, Deus não tem mais nenhuma notícia para mim, Deus não tem mais nenhuma novidade para mim, né? Ou então a gente ia questionar, né? Não é possível. Mas como que Deus te falou assim? Falou por onde? Né? Na tua imaginação? Falou porque você foi orar? Mas faz tempo que Deus te falou isso, Ele falou agora e você está aqui me contando. Porque a gente é assim, né? A gente não aceita a palavra quando ela vem, a gente quer retrucar, né? A gente quer indagar. Mas a palavra fala que a reação de Ezequias não foi isso. Que ele se virou para a parede. É isso que a palavra fala. Que ele se virou para a parede. E orou. E talvez
Você olha para essa passagem e diz assim: nossa, mas tem algum segredo na oração de Ezequias? Foi a oração dele que moveu a mão do Senhor, né? E então as coisas aconteceram. Mas eu quero te dizer que a oração de Ezequias só foi um reflexo daquilo que ele já era. Ele já era assim. Ele já tinha essa intimidade com Deus, ele já falava com o Senhor, ele já orava ao Senhor, porque ele podia ter usado o profeta, porque não é assim no Velho Testamento? Você precisava de alguém para chegar até a Deus, não é assim? Isso só acaba no Novo Testamento, quando Jesus veio, aleluia, que nós não precisamos de intermediário, porque o nosso Jesus já abriu o caminho, já rasgou o véu de alto a baixo, nós temos acesso a Deus. Jesus fez isso por nós. Mas no Velho Testamento, os profetas, aqueles que eram usados por Deus, eram homens, né, que eram aqueles que se achegavam a Deus. Então as pessoas se achegavam a quem? Ao profeta, ao homem de Deus. Se precisasse de uma cura, o que as pessoas faziam? Procuravam o profeta. Se precisassem de uma direção, o que os reis faziam? Buscavam ao profeta. Mas Ezequias, por conhecer a Deus e por ter decidido entregar sua vida a Deus e por servir a Deus, ele teve essa intimidade de chegar ao Senhor. Então não é uma fórmula, né? Nós não podemos pegar essa oração como uma fórmula e dizer que foi isso que resolveu. Mas o contexto desta oração é um farol para nós. E farol é interessante porque ele não muda a direção dos navios. Ele está lá, sempre no mesmo lugar. Mas ele ilumina um caminho. Então, quando eu vejo essa passagem e vejo esta oração de Ezequias, eu consigo entender do Senhor que é um caminho iluminado para nós, do que nós precisamos como igreja. E Ezequias repete ao Senhor: olha, eu andei diante de ti em fidelidade. Quando não havia mais culto para o Senhor, quando as pessoas estavam dividindo a sua glória, quando as pessoas estavam divididas o seu coração, quando as pessoas não queriam mais, eu fui lá em fidelidade ao Senhor, eu fui fiel. Quantos de nós podemos dizer ao Senhor hoje: eu estou sendo fiel? Porque rico, muita gente não pode ser. Eu estou sendo rico, Senhor. Eu estou tendo muitos recursos. Mas fiel nós podemos dizer. Cada um de nós podemos dizer ao Senhor, se nós formos fiel, que nós estamos sendo fiéis. Fidelidade. Só que não basta a fidelidade, né? Ele ainda fala assim: olha, um coração por inteiro. Então todo o meu coração, toda a minha vida, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, pertence ao Senhor. Talvez você esteja hoje aqui e alguma coisa ainda está dividida. Você está com um pé lá, outro cá, né? Não para morrer, né? Igual Ezequias. Ezequias está com um pé lá, outro cá. Mas talvez você esteja dividido e dividindo o teu coração com relação a alguma coisa. E nós fazemos isso. Nós dividimos o nosso coração. E essa inteireza de coração, ela é necessária para quem está no Senhor. Se é um Deus que não divide a glória dele com ninguém, você precisa estar inteiro no Senhor. E ele continua dizendo que ele procurou fazer o que era reto, aquilo que agradava ao Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente, dá um escorregão em alguma coisa. A gente não consegue ser o 100%, a gente não consegue ser perfeito. Mas nós estamos buscando isso em Cristo, a estatura do varão perfeito, né, Marquinhos? Marcos já estava querendo ser arrebatado aqui. Antes de começar o louvor, vocês nem queiram saber, né? Ele quer ser arrebatado, ele não quer morrer, entendeu? Quer ser levado para o Senhor.
Mas a gente está fazendo o que agrada ao Senhor? Você consegue fazer, na maioria das vezes, aquilo que agrada ao Senhor? Ezequias colocou isso diante de Deus. Olha, eu tenho feito coisas retas que para agradar o teu coração. E por último, ele chorou. Em algumas versões fala que ele chorou muitíssimo. Chorou desesperadamente. Chorou até não poder mais. Ele chorou. E esse choro, ele representa uma dependência daquilo que eu não posso fazer, daquilo que não está na minha mão, daquilo que só Deus pode fazer. Por isso o comando tem que vir do céu. Porque você pode querer fazer muitas coisas. Você tem muitas vontades. Quem não tem vontade, levanta a mão. Quem é sem vontade nenhuma, levanta a mão. Não dá? Não tem como. Que além da vontade que a gente tem de comer, né? De descansar, de dormir, de passear, né? De brigar às vezes. É muita vontade junta. Nós temos muita vontade. Mas esse choro de Ezequias representou, tipo assim, eu nada posso fazer. Eu não posso fazer nada. Esse choro é o aquebrantamento diante de um Deus que é soberano, dizendo assim: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu comando, eu preciso da sua ordem que vem do céu, eu preciso do seu milagre, eu preciso do seu agir, eu preciso do Senhor, eu preciso. É um choro quando a gente não tem mais palavras, né? Porque assim, ele estava indo muito bem. Não que ele foi mal aqui, mas ele estava indo muito bem, falando para o Senhor aquilo que ele tinha feito, trazendo a memória. E eu digo, trazendo a memória, nem foi para o Senhor, porque o Senhor não esquece daquilo que fazemos. O Senhor não esqueceu daquilo que você já semeou. Você pode ter certeza que aquilo que você semeou, você vai colher. Não pense que é desperdício ou que Deus não está vendo. Deus é um Deus poderoso. Mas Ele trouxe a memória dEle mesmo. Às vezes nós precisamos fazer isso, trazer a nossa memória, o caminho que nós já percorremos, o que você já fez, o que você já sacrificou, o que você já colocou diante do Senhor, porque isso fortalece a nossa fé no Senhor. E Ele fez isso mostrando para o Senhor, mas para Ele mesmo, no final das contas, porque o Senhor já sabia disso, o Senhor não vai se esquecer. Mas Ele trouxe a memória. E aí, é difícil ser profeta, né? Porque o profeta foi lá, pá, 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 e saiu, né? Tem algumas bíblias que falam cidade, mas o profeta foi até o palácio do rei, estava no quarto do rei, e ao sair dando, né? Ó, tô aqui, lançou lá, né? A bomba. Se alguém pegar o rascunho da minha mensagem, vai ficar, meu Deus. Mas está escrito assim, ó. Deus dá um comando ao profeta e ele entrega a mensagem, a bomba, a sentença. Mas antes dele chegar ao pátio central do palácio, Deus já fala com ele. Como é bom, né? A gente ter os ouvidos sensíveis para ouvir a Deus. E Isaías estava sensível a isso, porque ele ouviu a voz de Deus rapidinho. E ele precisava voltar ao quarto do rei, porque antes do profeta sair do palácio, Deus já tinha uma nova palavra, Deus já tinha um novo comando, Deus já tinha uma novidade, Deus já tinha uma mensagem pronta, Deus já tinha uma nova direção. Hoje Deus tem uma nova direção para você. E talvez você pense assim, nossa, uma nova direção. Então eu vou fazer uma coisa muito diferente. Talvez Deus diga para você nesta manhã, permaneça firme naquilo que é necessário.
Isaías precisava voltar lá para dizer isso. E quando você olha para a palavra e que você vai esmiuçando, e eu amo esses detalhes, né, os pequenos detalhes da palavra, porque são eles que vão nos levando e nos conduzindo mais próximo daquilo que o Senhor é. E nesse novo comando, Deus ele não fala pela metade, Ele não fala de qualquer jeito, porque Deus ele não faz assim. Então sempre quando você receber algo do Senhor, sabe que vai ser completo. Completo assim, entenda, né? Vou falar isso porque o pastor Henrique ele sempre, né, fica, o que Deus tem para nós e tudo. E Deus ele fala completo, assim, ele já está completo aquilo que Ele vai fazer. Em alguns momentos Ele vai deixando você descobrir, né, aos poucos, porque talvez nós não estejamos preparados para saber de uma vez. Então, em alguns momentos Ele fala assim, o próximo passo é esse. Tá, mas e depois desse? Não, depois desse você espera. Aguarde. Os curiosos ficam loucos, né? Eu queria tanto saber qual que é o próximo, né? Eu já quero saber a linha de chegada, já quero saber o final. Você não quer esperar o processo, mas Deus ele também trabalha no processo. A gente precisa lembrar disso. Só que com Ezequias aqui, quando ele dá a palavra para o profeta, ele fala assim, ouvi a oração e vi as tuas lágrimas. Aí ele fala, eu vou te curar. E se não bastasse isso, ele fala o tempo. No terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. Porque nesse terceiro dia, Deus está falando assim, no terceiro dia você vai estar curado. Então ele não diz assim, você vai ser curado. Não, ele fala assim, você vai ser curado. E quando você vai ser curado? Aí ele não para por aí, porque para mim já estava bom, amém? Já estava bom, imagine. Ele fala assim, olha, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para você. Essa parte eu não sei se eu gostei, tô brincando. Mas deu mais 15 anos para ele. E ele não para por aí. Ele sabia que o rei da Síria era um constante perigo. Que era uma luta que Ezequias enfrentava o tempo todo. E aí ele disse assim, te livrarei do rei da Síria. E aí podia parar, né? Mas ele ainda dá o remédio. E aí Ezequias tem uma pergunta ainda para ele, que ele faz para o profeta. Deixa eu pegar aqui para ler com vocês. Ele faz uma pergunta ainda. Vou voltar um pouquinho ali, tá? Quando Isaías fala para ele tomar um remédio, que é no 20, versículo 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-no e a puseram sobre as úlceras e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal? Essa é a pergunta que ele faz. Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que no terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Eu não sei se eu perguntaria isso, mas eu sei que tem muita gente que perguntaria, né? Qual que vai ser o sinal? Porque, né, tá falando e tal, mas eu quero um sinal. Quantos de nós já não pedimos um sinal para Deus? Eu pedi semana passada, falei, Deus, a palavra está preparada, mas assim, precisava saber se é isso mesmo, né? Porque vai que não é isso que o Senhor quer que seja ministrado. Então o Senhor precisa me dar um sinal. E eu vim para o culto esperando um sinal do Senhor. Falei, Deus, né? Só que a gente tem que ficar atento também. Beleza? O pastor pregou, uma benção, né? Uma benção. Louvor, uma benção, como sempre. E a gente se derrama, né? Para o Senhor. Nos louvores, na adoração. E eu esperando o sinal.
Mas eu não estava assim, tipo, ai, quero um sinal. Não, tipo, Deus, né? O Senhor confirma. Tá bem tranquilo. Hoje não, mas brincando. Não, mas eu estava bem tranquila. E aí, no final da pregação, o pastor, que não tinha nada a ver, ele fala de Ezequias. E fala qual a passagem? A que vocês estão ouvindo hoje. Ah, eu não lembro disso, Mara. Pois é, eu estava atenta, você não. Porque eu queria um sinal. Mas se você não lembra, tá lá no YouTube, bem no finalzinho ali, ele fala sobre Ezequias e sobre essa cura, né? Sobre essa oração que ele faz. Então, Deus, nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, aquele Deus que você adora, que você entregou a tua vida, que você diz, Senhor, eu preciso de ti. Aquele que você serve, esse Deus faz tudo por completo, nada pela metade. E é aquele que cumpre. E aí pedindo um sinal, né? Ah, eu quero um sinal. Então tá. Eu acho Ezequias muito privilegiado, na verdade. Porque daí Isaías, como profeta de Deus, ele falou assim, tá, lá no 9. Ser-te-ás isto da parte do Senhor como sinal de que cumprirá a palavra dele. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retroceder? Ele deu escolha para Ezequias. O que você quer, Ezequias? Você quer que, né, que se retroceda 10 graus, né, ali a sombra? Ou que ela retroceda ou que ela adiante 10 graus? Nossa, ele podia escolher o sinal. Aí ele pensou, bom, avançar eu acho que é mais fácil do que retroceder. Gente, a gente está falando, né, da luz, a gente está falando do sol, da iluminação, a gente está falando de algo que nós não temos o controle sobre isso. Para mim, tudo é mais difícil. Retroceder ou adiantar, tudo é mais difícil. Não tem coisa fácil ali. Tem? Não tem. Mas na cabeça de Ezequias era retroceder. E aí, então, e aí ele responde, né? É fácil que a sombra adiante 10 graus. Para ele, né, gente? Para mim, não é, mas para ele é. Então, Peraí. É fácil que retroceda adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes que retroceda 10 graus, que é mais difícil. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. É ou não é um Deus que faz por completo? É ou não é um Deus soberano, aquele a quem servimos? É ou não é um Deus de milagre? Mas pense comigo que o milagre, ele não nasceu de uma técnica de oração. E às vezes você pode pensar assim, eu não sei orar. Eu não sei, né, como fazer isso. Mas eu quero te dizer que não existe uma fórmula. Não existe o certo. Não existe o como você tem que fazer. Existe um coração inteiro naquilo que você está fazendo. Então as tuas palavras, elas podem ser simples, elas podem ser pela metade, elas podem ser completadas pelo choro, elas podem ser completadas pelo silêncio, porque nós temos, né, um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra fala. Então esse milagre, ele não veio de uma técnica que foi feita, de coisas que nós podemos controlar e falar assim, isso aqui funciona dessa forma, assim, assim, vamos copiar, colar, né? Ctrl C, Ctrl V. Não é assim. O que nós vemos desse milagre, como aconteceu, foi de um contexto de uma vida inteira que já caminhava com Deus, que já conhecia o Deus que servia. Nós conseguimos as coisas com o Senhor conforme aquilo que nós já conhecemos dele. Se eu conheço um Deus pequeno,
Se eu trato Deus como um Deus que não pode, que não faz, um Deus que talvez não me ame, um Deus que eu não sou tão merecedor de ser filho dele, automaticamente o que eu vou fazer? Vou acreditar pela metade. Não é isso que acontece? Mas se eu creio que o meu Deus é soberano, que eu sou filha do Eterno, que Ele me ama incondicionalmente, que eu tenho acesso a esse Deus, o que eu vou fazer? Eu vou usufruir de tudo que meu Pai tem, de todas as bênçãos. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Luiz Hermínio, e ele tem 3 filhos, e 2 filhos dele reclamam porque a filha dele consegue tudo com ele. E aí ele contando como pai de 3, né? Porque eu só tenho 1, então não tenho essa comparação, né? Mas contando, mas tem gente que tem 3, né, Carol? Então, contando essa comparação, ele dizendo assim, que na verdade, tipo assim, todos eles são filhos e ele ama igualmente os filhos. Não tem como amar um mais que o outro. Você consegue, Carol? Não consegue, né? Não tem como, né? Ela ama por igual. Mas o que acontece é que a filha conhece mais o coração do pai. Então o pai viaja, ela já liga. Ah, pai, eu quero tal coisa, não sei o que, não sei o que. Os outros ligaram? Não ligaram. Era só eles pedir, mas eles pediram? Não pediram. Então, ela tem acesso. Ela encontrou esse lugar de acesso. Então, encontre esse lugar de acesso ao seu pai, ao nosso pai. Para pedir mesmo. Porque se eu creio num Deus tão grandioso, tão poderoso, tão soberano, por que eu vou pedir migalhas? E eu digo isso pela exuberância daquilo que Deus é, né? Então faça isso para o Senhor. Quando você vier a adorar e engrandecer o nome do Senhor, pode tirar a mão do bolso, viu, irmão? Tira. Pode se cruzar o braço, pode se render. O nosso culto é um culto de adoração, louvor. E esse louvor, essa adoração atrai a presença de Deus a este lugar. Então não tenha medo de se render, de fechar os teus olhos, de adorar, de cantar, de abrir a tua boca. Eu tenho conversado com a Sara, né, Sara? Falo, vamos, Sara, levanta esse braço, né? Abre a boca, Sara. Louva o Senhor. Jesus quer ouvir tua voz. Ela me olha assim, tímida ainda, né, Sara? Que ela é tímida. Mas fala, vamos, Sara, vamos. E aí ela vai se desprendendo. Por quê? Porque é nesse lugar que o Senhor consegue agir e falar conosco. Quando nós estamos rendidos ao Senhor. Quando nós prestamos culto de todo o coração ao Senhor. E Ezequias sabia muito bem fazer isso. Mas a gente anseia pelo quê? Pelo imediato, né? A gente não quer esperar o processo, a gente não quer saber o próximo passo, a gente quer saber o final, a gente quer saber o resultado. A gente não quer viver no bom êxito. Mas a história de Ezequias nos mostra que tudo teve algo que era único. Teve um início muito antes. A história dele, a gente pode olhar aqui essa passagem, né? O capítulo 20, mas a história dele começou muito antes. Começou lá, né, convivendo com um pai perverso. Imagine você ser filho de um homem que sacrificava o filho aos deuses. Porque estavam corrompidos. E hoje, né? Quantos sincretismos nós temos, né? Quantas pessoas não servem a 2 senhores, né? Não fazem sacrifícios a outros vezes. Quantos corações não têm idolatria ainda? E eu não estou falando de povo do mundo, estou falando de gente que está na igreja, que não se desprendeu ainda. Mas a oração naquele quarto
como eu já disse, ela não revelou só aquele momento, ela revelou uma história, né? Uma vida de 39 anos. Uma vida que viveu com o Senhor, né? Aos 25 ele se tornou rei. Acas se tornou rei aos 20, então ele teve 5 anos a mais, né? Mas você imagina, 25 anos é jovem, muito jovem. Bem jovem. 25 anos, está na flor da idade ainda. Tem uma vida inteira pela frente. Muitas escolhas a serem feitas. Mas a oração daquele quarto revelou uma vida que Ezequias levava. E eu quero dizer para você nesta manhã que se Deus tiver um comando a respeito da tua vida, ela não vai estar restrita ao tempo, nem às condições e nem às suas vontades. Se Deus tiver um comando sobre a tua vida, Ele não vai se moldar aquilo que você deseja no teu coração. Mas a ideia de orar e da oração é que o nosso coração se alinhe com a vontade de Deus. A gente acha que a nossa oração, ela vai mudar a vontade de Deus. Na verdade, ela vai se alinhar à vontade de Deus. Porque Deus tem um plano perfeito. Amém? A gente tem o plano ruim. Lá na comunidade tem, né? Eu vou fazer o meu plano perfeito. Esse plano perfeito é furada, né? Nosso plano perfeito é furada. O nosso plano perfeito não funciona. Porque ele não é perfeito. Eu não sei. Você sabe que alguns já devem saber o que vai almoçar hoje. Mas eu não sei. O marido ficou desesperado já. Eu não sei o que eu vou almoçar. Mas alguns devem saber, né? Mas se a gente não sabe nem o que vai almoçar daqui a pouco, imagina a gente estar pautado nas nossas decisões do que queremos para o nosso futuro. Mas o nosso Deus sabe. O nosso Deus sabe o que você vai almoçar hoje e Ele sabe o que você vai almoçar daqui 10 anos. Você já imaginou isso? A gente não sabe. Eu não sei, mas Deus já sabe quem vai ser a nora. Eu não sei ainda, mas Deus já sabe. Você imagina que se a gente fosse imaginar a nossa vida e parar para refletir sobre essas coisas, né? De uma forma mais profunda, a gente confiaria muito mais em Deus do que no nosso próprio entendimento. Mas o que a gente quer? Eu quero, né? Meu próprio entendimento, ali o jeito que eu consigo. Se desprende do Senhor. Não, do Senhor não. De você. Se desprenda de você, da tua vontade, do teu querer. Deixa Deus fazer o comando, deixa Deus mandar essa ordem do céu. Coisa boa é entender a soberania de Deus, que tudo está sob o controle das suas mãos. Porque nossa ansiedade vai embora, o nosso achismo cai por terra, e a nossa esperança volta para aquilo que realmente importa. Se Deus pode mudar nessa velocidade que Ele fez aqui, acho que era isso que, né, queria também mostrar dessa passagem, assim, uma velocidade de direção, gente, foi uma palavra do Senhor, basta uma palavra dEle para mudar a tua vida. Basta a palavra dEle para mudar. E não ser pequenas decisões, né? Porque as pequenas decisões, aí a gente fala assim, isso aí eu dou conta. Não, são coisas grandes que o Senhor faz. Coisas grandes também. De mudar a nossa vida, a nossa direção. Dizer, olha filho, né? Volta, permanece, fica. De falar para nós, levanta. Quantas ordens do céu foram dadas e que nós conhecemos da palavra do Senhor nesse ritmo aqui. Levanta e vem para fora, Lázaro. Aleluia. Você já imaginou isso? Viver isso? Quanto mais nós experimentamos de Deus, mais nós desejamos Ele.
Mas nós queremos viver esta experiência. Mas nós almejamos. Mas nós queremos ser arrebatados. Mas nós queremos estar perto daquele que é o Deus vivo. Que o teu coração se encha nesta manhã de esperança, da graça do Senhor. Mas se você tem essa dificuldade de receber os comandos de Deus, de se apresentar para Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa falar com você nesta manhã, que o Espírito de Deus tenha liberdade de mover o teu coração tão profundamente, aonde homem nenhum pode, mas que Deus com o Espírito dele possa mover esse teu coração para fazer diferente, para que você se aquebrante, para que você se renda realmente àquilo que é o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o meu Deus. Eu queria orar com você. Se coloca de pé. Esse Deus que nós ouvimos, sentimos, está neste lugar. É um Deus que olha para nós e nos chama para perto, não para longe. É um Deus que você pode confiar, é um Pai amoroso, um Pai que protege, um Pai que cuida, mas também é um Pai justo, aleluia. Também é um Pai que entende que não pode ter o amor dividido. Esse é o nosso Deus. Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.